Eu já tenho aqui as minhas estações já configuradas todas em servidores em serviço DHCP, e tenho 4 roteadores com as redes WAN aqui determinadas, tá? Aqui tem uma outra que faltou, aqui, por aqui, pronto. Então assim que eu documento aqui, pronto. Agora eu vou configurar, como já foi, vocês já conhecem o Packet Trace, versão 6, então é simples para a gente configurar aqui. Primeira coisa, eu vou configurar as minhas seriais. Como esse R1 tem todas DCEs aqui, ou seja, eu vou ter que determinar o clock rate aqui. Então eu vou entrar no meu modo CLI, vou dar um Enable, vou entrar no Conf Terminal, vou abrir a minha serial 000, que a gente olhando é essa serial aqui, 000, e vou colocar o IP correspondente para ela. Então vou dar um IP address 10.0.0.1 e a máscara que é barra 30 bits, né? Então 255, 255, 255, 252. E vou dar um no shutdown para levantar a porta aqui. Ok. Daí eu vou fazer isso na interface 001 também. Ah, tá. Na 000, voltando um pouquinho, vou pôr o clock rate e determinei que é 56.000 a velocidade de clock que a gente já definiu em aula anterior, que significa clock, tá? Agora 001, vou pôr o IP address e a minha rede do 001 é a 10.004. Então eu vou colocar 10.005, que é o primeiro IP válido da rede. Coloquei, dou um no shutdown e vou determinar também o clock rate para 56.000. Ok, ainda falta configurar o meu gateway, aqui que eu vou determinar o meu gateway na interface Fast Ethernet 0/0. Ok, vou colocar o IP address 192.168.1.254. 254 eu coloquei por quê? Porque é meu último host válido, só por uma questão de convenção. Então, coloquei aqui e vou dar um no shutdown. Beleza, já está configurado essa parte. Mas ainda seria interessante eu aqui colocar o serviço de DHCP. Então, eu vou criar um DHCP aqui, tá? Vou criar aqui DHCP, interface DHCP, pool, né? E pool. Aqui, pool. Interface DHCP. Vou pôr aqui um nome qualquer. Vou pôr DHCP mesmo. DHCP não, vou pôr rede 1. Ok. Daí coloquei como rede 1 e vou definir aqui uma rede, ou seja, para eu poder distribuir os IPs do DHCP. Então a minha rede é 192.168.1.0. Essa é a minha rede, tá? E coloquei aqui e vou colocar a máscara, né, da minha rede para ele saber aonde é essa rede. E também eu vou definir o default router. Qual que é o default router, ou seja, o número do roteador que ele vai distribuir para a minha rede, que é o que eu criei agora lá, o 254. Esse eu não preciso pôr máscara porque eu já determinei a rede ali. Tá? Ok. Beleza. Então, se eu olhar aqui nessa estação, eu vou olhar aqui nela, vou ver aqui que ele já está com o endereço IP 11, que é o primeiro endereço da range DHCP. Perfeito. Agora eu vou
abrir aqui e voltar ao meu exercício. Então, vou dar um do WR, vou configurar os hips por último. Então, agora eu vou fazer aqui exatamente por fixação, vou fazer no R2 a mesma coisa, né? Só que o R2 a gente sabe que é uma DTE, ou seja, ela não vai receber clock rate. Então, eu vou só colocar aqui 00, vou dar o IP address 10.0.0.2, que é para não conflitar com o de cima, né? E com a máscara /30 e no shutdown. Ok, agora vou colocar aqui, ainda na porta, vou criar a porta fast 00, vou colocar o IP address 192.168.2.254, que é o endereço do meu default gateway, que eu coloquei para essa rede, e vou dar um no shutdown. Vou aproveitar e vou criar também o IP DHCP pool e vou pôr como rede 2. Network 192.168.2.0, que é a minha rede, né? Então agora a máscara da minha rede é a /24, que é 255.255.255.0. E vou dar o default router, ou o default gateway, para quem conhece o Windows, 192.168.2.254, que é o que ele vai distribuir, tá? Daí do WR, olhei aqui, vim, já está lá determinado o 2.1, certo? Vou fechar aqui, fechando primeiro aqui, e depois vou voltar ao meu exercício aqui. Vou fazer agora o router 3, exatamente igual, então não há necessidade de ficar explicando tudo de novo, mas só para a gente depois focar nos roteamentos, né? Então aqui também são DTS, então eu vou pôr a interface serial 000, vou procurar qual que é a rede é 10.4, né? Então é IP address 10.0.0, eu pus 5 na outra, lembrando. Agora eu vou pôr a 6 aqui, ok? No shutdown, interface, fast ethernet 0/0, ok? IP address 192.168.3.254, 255.255.255.0 e no shutdown novamente, ok? Agora eu vou pegar e vou criar o serviço DHCP. IP DHCP pool, né? E vou pôr como rede 3. E vou dar uma rede 192.168.3.0, 255.255.255.0, default router 192.168.3.254 e vou salvar aqui com do WR. Ok. Agora eu vou para a rede, aqui para serial 001, né? Não pode esquecer dessa serial. Vou abrir aqui. Deixa eu abrir aqui o meu roteador 3, serial 001. Interface serial 0/0/1. Vou colocar o IP, que é o IP rede 8, né? Como ele é DTE, vou colocar o último número. Então é 10.0.0.9.10. Então é 255.255.255.252. E no shutdown, ok, está levantado aqui, perfeito. Agora sim, do WR. Acabado esse roteador aqui. Tá, agora eu vou pegar aqui com o meu mouse e vou fechar isso daqui. Agora serial 000, agora roteador 3, né? Vou na interface serial 000, vou determinar o IP aqui, vou pegar o IP aqui, que é o 9, IP address 10.0.0.9,
255, 255, 255, 252 e no shutdown. Ok. Agora eu vou na interface Fast Ethernet. Interface Fast Ethernet 0/0 IP address 192.168.4.254 255, 255, 255.0 e no shutdown. Perfeito. E agora faltou eu colocar o clock rate na serial 000. Só colocar o clock rate como padrão de 56.000, ok? E agora criar o DHCP. Crio o DHCP, vou pôr como rede 4. A rede é 192.168.4.0, máscara 255.255.255.250 e o default router vai ser 192.168.4.254. Ok. Então, está criado aqui o DHCP também, né? Então, se a gente observar essa estação, nós vamos ver que ela está com já o IP da rede. Só que as redes ainda elas não se comunicam, porque são redes diferentes e com isso precisa de um protocolo de roteamento. Se eu quiser pingar 192.168.2.1, ele para aqui no default gateway da rede 1.254 e não consegue atravessar a frente. Para isso a gente vai usar o conceito de RIP, que é o quê? Fazer um roteamento, criar um router, RIP versão 1, né? Porque a versão 1 ela determina que as redes têm que ser classe full, ou seja, ela é de 8 ou 16 bits ou de 32, né? Ou de 24, né? 8, 16 ou 24. No nosso caso, nós estamos tudo trabalhando com 24 bits aqui. E eu vou colocar as redes diretamente conectadas. Mas como saber quais são as redes diretamente conectadas? Vou aqui no meu raiz aqui, vou dar um show IP route, ok? E eu estou vendo aqui na frente um Czinho, C aqui de connect, ok? Então essas são as redes que eu vou divulgar no RIP. Muito simples. Então eu vou dar um router, RIP, network 10, vamos lá, 10.0.0.0, enter, 4, 10.0.0.0.4 e a rede LAN que é o 192.168.1.0. Ok, está divulgado o RIP nesse roteador. Só que eu tenho que divulgar o RIP em todos os roteadores, porque senão ele não vai conseguir se comunicar. Então vamos criar aqui de novo, vem aqui, saindo aqui, né? Eu vou dar um show IP route só para a gente verificar. Beleza, tem duas redes diretamente conectadas. Então eu vou divulgar então o router RIP network 10.0.0.0 e network 192.168.2.0 e vou salvar isso daqui. Já está divulgado nesse. Agora eu vou divulgar no roteador 3. Roteador 3, posso dar um end, porque daí eu já vou direto para lá, né? E vou dar um show IP route, ok. Vou dar um config terminal, network, vou ver, vou dar um router, né? Qual que é o protocolo que eu vou fazer? Vai ser o RIP. Então vai ser network 10.0.0.4. Agora aqui o ponto 8 e o 192.168.3.0. Ok. Vou salvar, está criado o roteamento. E agora no último roteador, mas não menos importante, vou fazer o mesmo procedimento. Eu gosto de fazer isso com vocês pelo seguinte, porque daí a gente acaba gravando
né, bem os comandos, né? A gente faz em 4 roteadores, é praticamente um movimento repetitivo, mas daí a gente pode continuar e vai gravando os comandos. Network 10.0.0.8, Network 192.168, 4.0, pronto, está tudo divulgado. Se a gente der um router RIP agora aqui, um show IP route aqui, a gente já começa a ver aqui um R, né, que é o modo RIP que foi implementado. Então, se a gente voltar naquele primeiro roteador que a gente tentou executar, o 2.1, né, ele vai dar um broadcast na rede para procurar o 2.1 e já vai encontrar em seguida. Agora já não, se eu for de novo ele já aparece, né? Agora eu tenho também a 3.1, ele vai dar primeiro, ele vai dar um timeout, quer dizer que ele não encontrou, mas é porque ele gerou um broadcast, depois ele já, em seguida ele já acha. O 4.1, ele também dá um broadcast na rede, gera e já continua achando. Então significa que todos os endereços estão se comunicando entre si, todas essas redes estão se comunicando entre si. Então, pessoal, isso era o que a gente tinha que explicar hoje sobre o protocolo RIP, tá? Que trabalha com a métrica por saltos, né? Quer dizer que ele vai procurar sempre o menor número de saltos. E até a próxima videoaula. Ok?